Informação de momento, o vereador Carlos Bolsonaro acaba de chegar, a Polícia Federal já tinha expectativa dele prestar um depoimento sobre outro processo, não a operação que foi feita ontem pela Polícia Federal. Pedro Dobal vai explicar exatamente que processo é esse, vai trazer também mais detalhes da ação de ontem da PF. Dobal, bom dia para você. Isso, Agatha, Rodolfo Dômala, bom dia para você, a todos que nos acompanham. O carro que trazia o vereador Carlos Bolsonaro acabou de entrar aqui na Superintendência da Polícia Federal, na zona portuária do Rio. Ele estava acompanhado de outras pessoas que a gente ainda não identificou quais seriam essas pessoas, mas fato é que o vereador Carlos Bolsonaro já está na Superintendência da Polícia Federal, onde ele deve prestar um depoimento, mas sobre outro caso, não é sobre a operação que ele foi alvo ontem da Operação Vigilância Aproximada, sobre um caso em que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido vítima da internet. Esse depoimento, segundo o advogado Fábio Weingarten, já estava marcado, inclusive, desde semana passada e não tem nada a ver com a operação deflagrada ontem, que teve mandados de busca e apreensão expedidos contra o vereador Carlos Bolsonaro, também contra uma assessora dele. Inclusive, uma troca de mensagens interceptada pela Polícia Federal indicou que essa assessora pediu ajuda do então diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, o deputado federal Alexandre Ramagem, sobre 2 inquéritos que teriam relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e também 3 filhos dele. A PF entende que esse é um indicativo de que o núcleo político que se instalou na ABIN, ele utilizava o diretor da agência para obter informações sigilosas. Essa conversa entre a assessora Luciana Almeida e o parlamentar Alexandre Ramagem foi interceptada a partir da quebra de sigilo do Alexandre Ramagem, que foi um dos principais alvos da Operação Vigilância Aproximada, deflagrada também na semana passada. Ontem foi mais uma fase que teve como alvo o vereador Carlos Bolsonaro, também uma assessora dele. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, também em outros estados, inclusive na Bahia. Aqui no Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro e a família estavam em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. Quando os agentes chegaram, inclusive, a família Bolsonaro estava num passeio de barco e depois ficou esclarecido que eles tinham saído para pescar às 5 horas da manhã e depois receberam, então, os agentes na casa em Angra dos Reis. Tanto Carlos Bolsonaro quanto Jair Bolsonaro. A suspeita é de que o filho 02 do ex-presidente seja suspeito de ser o idealizador, um dos principais idealizadores da chamada ABIN paralela e ainda responsável por designar missões aos integrantes da agência, como tentar aprovar uma suposta ligação entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a facção criminosa PCC. Os agentes tiveram também endereços ligados a uma possível interlocutora de Ramagem e também a um militar do Exército que atuou na ABIN, o Giancarlo Gomes Rodrigues. Os investigadores já sabem que, por determinação do ex-diretor, esse militar atuou no monitoramento do advogado Roberto Bertoldo, que teria proximidade com os ex-deputados federais Joyce Hasselmann e Rodrigo Maia, à época tidos como adversários políticos do governo. Inclusive, em Salvador, em um dos endereços ligados a ele, os agentes apreenderam pelo menos 10 celulares, 3 notebooks, um HD externo e também um desses computadores, inclusive, pertencia à ABIN. Ontem a gente trouxe a informação de que um desses computadores que pertenceria à ABIN teria sido encontrado, na verdade, em um endereço ligado ao Carlos Bolsonaro. Logo em seguida, ficou esclarecida a informação de que, na verdade, esse computador estava na casa de um militar do Exército que tinha sido cedido à ABIN durante o governo Bolsonaro. A gente lembra que o vereador foi convidado a prestar depoimento, ele está aqui agora na Superintendência da Polícia Federal, mas apenas para ser ouvido em relação a outro caso. Obrigado, Dobal. Rodolfo, a respeito dessa ABIN paralela, dos trabalhos paralelos da própria ABIN, 2 comentários. Ontem o noticiário falou muito sobre os possíveis estragos da investigação em si, mas há estragos do ponto de vista político que são, por enquanto, gigantescos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu ao Supremo a lista das autoridades
que teriam sido monitoradas de maneira ilegal pela ABIN. E quando essa lista baixar, quando essas autoridades, esses políticos ou juízes, promotores, quando essas pessoas tomarem ciência de que estavam sendo monitoradas ilegalmente, o estrago político é tão ou maior do que o estrago policial em si. Ontem, primeiro, vamos lá, né? Hoje a gente não sabe se ele vai falar, se ele não vai, se ele vai querer dar informações, ou ele pode ir lá dar sobre o outro caso e não sobre esse, para poder aguardar acesso ao inquérito, a ter mais informações. A gente vai ter que aguardar ao longo do dia. Agora, de qualquer maneira, ontem a gente falava aqui sobre um modus operandi um pouco diferente da polícia. Vamos pegar a Polícia Federal como exemplo dessas operações, as últimas, não só essa, últimas aí recentes também, ao contrário do que era lá atrás e que sofria crítica de parte do meio jurídico, os garantistas e mais, de você já partir em operações com mandados de prisão. E muitos criticavam que a operação, muitas vezes, era uma operação eivada de excessos e tal. A Polícia Federal, outras também, mas tem seguido muito também na linha atualmente de busca e apreensão. Eu não queria dizer que é a Polícia Federal, né? Porque muitas vezes é sim pedido dela, outros não. Outros, na verdade, são pedidos expedidos pela Justiça, nesse caso pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, ontem a gente falava o que teria motivado, porque você mesmo para uma busca e apreensão, o que teria motivado, né, respaldado um mandado de busca e apreensão. Né? Você, obviamente, tem que ter um motivo. Você não pode falar, vou lá pegar o celular do Dônula porque eu tô afim. Tem que ser, opa, tem um negócio aqui muito suspeito, criminoso, ou você sabe que é criminoso, ou tem muito indício de crime, tem às vezes um crime em andamento e tal, então a gente precisa fazer essa intervenção. Fazer buscas para comprovar isso e para tentar investigar ainda mais. E aí, o que foi, principalmente, tá? Porque também havia indício de computador da ABIN com uma das pessoas que sofreram mandado de busca e apreensão, isso foi comprovado, não o Carlos Bolsonaro, tá? Um outro assessor e coisas do tipo. Foi uma mensagem que foi interceptada entre uma assessora do Carlos Bolsonaro e uma assessora do Ramagem, à frente da ABIN, em que ela mandou, inclusive com o nome de delegado e tudo mais, mandou número de inquérito e pediu, através dessa assessora, que o Ramagem tivesse acesso, ou conseguisse o acesso, enfim, a esse inquérito para ela poder ter as informações. E esse inquérito envolveria não só o presidente, como os filhos, numa investigação que tinha dentro da Polícia Federal. Então eles tentaram, e por fora, através, não da Polícia Federal, que também já seria errado, né, do Ramagem na ABIN, ter acesso ao sistema para poder pegar o inquérito no meio do caminho, coisa que, obviamente, inquérito é sigiloso, não estava ainda concluído, não estava aberto e não poderia ser acessado. E aí, por isso, veio o mandado de busca e apreensão e outras informações serão, ou não, enfim, colhidas com as apreensões que foram feitas, né? Vamos lá, mais uma cena desse capítulo que provavelmente terá outras dessa novela, em outras ações de busca e apreensão, que certamente virão, além de listas de parlamentares, como disse o Dônula, o Congresso está cobrando e isso ainda vai acontecer nos próximos capítulos também.